Olá, lindezas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês sinais de que uma criança está sendo abusada ou não. Eu recebo muito essa pergunta. As mães e os pais falam comigo assim: Nath, quais são os sinais? Como eu posso perceber os sinais? Os professores também. Nath, eu tenho dúvida. Então, bora lá que hoje eu vou trazer alguns exemplos para que você fique em alerta ou não. Simbora! Bom, as crianças que estão sendo vítimas de algum tipo de violência sexual, a dica número 1 que eu te dou é observar o comportamento. Como assim? Uma criança que está sendo violentada de qualquer forma, seja uma violência sexual ou seja uma violência física, né, uma agressão, por exemplo, ela muda o seu comportamento. Então, era uma pessoa alegre, divertida, era uma criança que interagia, isso requer do adulto que ele realmente veja essa criança. Quantas crianças estão dentro da nossa casa, na nossa escola, na nossa sala de aula, e nós não estamos realmente vendo aquela criança. Quando eu coloco o meu ser, o meu eu, em função de realmente educar uma criança, eu enxergo essa criança, ela não é só um número para mim. Então, eu percebo, sim, quando aquela criança mudou o comportamento. Às vezes já era uma criança um pouco agitada, que tá tudo bem, mas ela começa a ser um pouco agressiva. Então, são sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo com aquela criança. Então, eu vou investigar, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou dar uma atenção para saber o que tá acontecendo. Será que ela tá apanhando em casa? Será que ela tá sendo vítima de violência sexual? Então, número 1, alteração de comportamento. Número 2, de sinal de violência sexual ou de qualquer outro tipo de violência, é alteração no sono. Alteração no sono, bem como no xixi. Por exemplo, aquela criança que já estava sem fralda e ela retorna a usar a fralda por algum motivo. Nath, só isso já sabe que é vítima de abuso? Não, porque pode ser outra questão. Às vezes essa criança teve um desfraude prematuro, tirou a fralda muito antes. Essa criança realmente não estava preparada, porque desfraude ele não é só biológico, ele também é psicológico, não é? Então são alguns sinais. Aquela criança que ela dormia bem e ela passa agora a acordar repetidas vezes à noite. E ela tem medos, você percebe que ela tá com medo. Ai, Nath, é só isso? Não. Mas, por exemplo, uma criança que tá ficando sem a mãe, que ela entrou na escola, ela pode acordar diversas vezes também com muita saudade da mãe. Isso é um ponto principal, até que eu falo lá no curso, no Guia da Comunicação Magnética, que eu tenho uma aula bônus sobre o sono, né, da criança, a rotina sonil e tudo mais. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês. Mas essa alteração no sono e esses medos também são uma forma de você perceber que tem algo errado com aquela criança, que pode sim ser violência sexual. O que eu costumo dizer é que as pessoas, elas desconsideram a violência sexual. Elas acham assim, aquela criança mudou o comportamento, então é a mãe, é o pai, é isso, é aquilo, mas nunca é violência sexual. Então, o que eu ensino para os professores do que eu faço formação e para os pais, eu digo assim: não quer dizer que é violência sexual, mas pode ser, percebe? Então, esses são alguns pontos que vocês precisam. Ponto número 3, que vocês devem prestar bastante atenção. Aquela criança que passa a não querer ir para um lugar. Então, essa criança não quer de jeito nenhum ir para X lugar. Ponto de atenção. Pode ser que naquele lugar ela esteja sendo vítima de algum tipo de violência, que também pode ser uma violência sexual. Vocês percebem? Então, a criança ia e passa a não querer ir mais, passa a chorar. Ou então, ponto número 4, uma criança que rejeita alguém, rejeita uma pessoa específica. Eu vi um relato de uma criança que ela estava numa escola, ela ia embora com um avô. Todas as vezes que esse avô chegava para pegar essa criança, ela chorava, ela não queria ir. E graças a Deus existia uma professora que estava atenta, que estava prestando atenção realmente naquela criança, e ela começava a não querer sair da escola. E tudo bem que a criança goste da escola, mas a professora sentiu que tinha algo a mais. Percebe o que eu falei no começo? Que você tem que... Quem educa, eu me emociono, porque quem educa e quer realmente educar uma criança, enxerga a criança. Ela vê a criança, ela não acha que é só um número, que é aquele menino enjoado que veio hoje para a escola. Não, a mãe ou o pai. Não, ela está enxergando aquela criança. Então a professora enxergou a criança e disse: tem alguma coisa errada. E quando foi se investigar, realmente esse avô estava violentando essa criança. Então, na verdade, o que você precisa ter é esse olhar sensível. A criança, ela mostra que ela está sendo vítima de algum tipo de violência. Hoje eu tô chorando, né?
A criança mostra que ela está sendo vítima da violência, mas ela não usa as palavras para isso, tá? Ela usa o seu corpinho, ela usa o seu comportamento para mostrar. Então, é o nosso olhar sensível que vai proteger. E você, obviamente, tem que começar a educação sexual. Eu falo sempre, não sabe por onde começar, compra o meu livro que eu já mando dinâmica, eu já mando palestra de desenvolvimento saudável da sexualidade, eu já mando tudo pronto para você começar. Mas é como eu falo, não adianta você comprar 100 livros se você não mudar essa postura interna, se você não tem esse olhar sensível para a infância, tá bom? Então, esses são alguns dos pontos, alguns dos sinais. Lá na palestra você consegue também ver mais assuntos sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês o link. E divulgue esse vídeo, ajudem a salvar crianças. Nosso trabalho ele é de formiguinha ainda, vocês sabem. Mas se você compartilhar, se você se inscreve no canal, ele vai crescendo, tomando uma proporção e salvando muitas outras crianças. Um grande beijo e até o próximo vídeo.